Muito boa tarde, Brasil. Eu esperava abrir o programa de hoje sorrindo e dizendo, né? Foi feita a reforma política desejada, votaram e disseram que o cidadão que tiver mais voto vai ser eleito, ou vão se eleger cada um à custa do próprio bolso, né? Mas isso parece que é um sonho, e é um sonho que vai acabar em pesadelo, se é que já não virou pesadelo. Não conseguem aprovar nada, não conseguem dialogar nada. Um plenário que chegou num momento que tinha 471 parlamentares. Uma casa que tem 513, 471 é coisa que eu só vi na época em que estava lá o impeachment da Dilma, né? E parece que no dia do derrubar o Eduardo Cunha também, estava próximo dos 500 lá, ou coisa semelhante. Então, perdem a santa oportunidade de fazerem isso. E é lógico, é evidente que também não perdem a oportunidade de jogar alguma coisa. E aí ontem eles jogaram em favor dos municípios e dos estados naquela dívida que eles têm para com a Previdência. A gente vai falar disso no programa de hoje, mas vamos falar um pouquinho também da questão de violência que eu fiquei devendo no programa de ontem, né? Inclusive uma matéria sobre os presídios brasileiros, as cidades que mais têm presidiários, e aquela que mais tem aumentado nos últimos tempos, que é o Rio de Janeiro. Para me tratar desse assunto, eu conto hoje com Rócio Barreto, sociólogo, cientista político, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Celso, obrigado pelo convite, obrigado a você de casa, é sempre um prazer enorme poder estar aqui no seu programa, debatendo diversos temas entre a política, né, que a gente sempre gosta, e também tratar de temas relevantes à sociedade, como esse que você colocou aí, que diz respeito à violência urbana, que hoje inibe as pessoas de saírem de casa e até de exercerem suas tarefas que anteriormente eram cotidianas. O cidadão dentro de casa, né? Enquanto o marginal está solto na rua. Enquanto o marginal está solto, é verdade. Impressionante, né? E a situação do Rio de Janeiro, então, é a pior de todas elas. Né? O Rio de Janeiro é mais explícito, né? A gente vê bastante, porque é uma cidade focada na imprensa mundial. Então, a gente sabe tudo que acontece. Eu falei dessa matéria ontem no começo do programa, mas depois o papo girou mais na área política e a gente acabou realmente não tendo condições de colocá-la no ar, né? Não sobrou tempo. Sei, né? Eu sei como é. Quando o programa é bom, ele roda e gostoso, né? E vai embora. Você está achando que ainda tem uns 20 minutos de programa, aviso que só tem 2 e olha lá. Né? Então, eu vou começar o programa, você me permite, Rosa? À vontade. Com essa matéria de ontem, né? Mostrando presídios, as 5 cidades principais do Brasil de maior número de presidiários, e o Rio de Janeiro, onde nos últimos 9 anos aumentou nada mais, nada menos que 130%. É brincadeira, né? Coloca, por favor. Lembranças difíceis de esquecer. Quando eu fui preso, eu achei que eu tinha morrido, estava no umbral. Umbral é como a gente define o inferno. Foram 3 anos dentro da cadeia como preso provisório, até que a sua inocência fosse provada. Um local que era para ter 6, chegamos a ter 25. É um negócio assim que é inacreditável. A superlotação é um dos principais problemas do sistema penitenciário do país. O Brasil aparece em 5º lugar no ranking dos países com mais pessoas dentro de presídios. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os que têm a maior quantidade de encarcerados. Mas neste último estado, a situação extrapolou. De 2008 até junho deste ano, o número de presos no país aumentou 45%. Nesse mesmo período, a população carcerária do estado do Rio de Janeiro subiu 130%. E um dado chama a atenção. 1/3 desse contingente foi parar atrás das grades entre 2013 e 2016. O sistema penal fluminense tem hoje 28 mil vagas, mas abriga 51 mil detentos. É um superencarceramento seletivo, porque é um superencarceramento que atinge fundamentalmente os estratos menos favorecidos da sociedade e o perfil desses presos de negros, pobres, de baixíssima escolaridade. Para o Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, órgão ligado à Assembleia Legislativa do Rio, a política de guerra às drogas fez com que a política de segurança pública fosse focada em prisões.
Como se não existissem outras alternativas ou outras formas da gente construir possibilidades para acabar com a criminalidade. A resposta imediata e a primeira é a detenção dessas pessoas no sistema carcerário. Acabar com essa criminalidade do jeito que ela cresceu no Brasil não é impossível, mas que vai ser muito difícil, vai. Não é impossível, mas exatamente. Você viu a fala daquele defensor público? Os estratos da população presidiária hoje, maior parte negra, pobre e semi-alfabetizadas. Esse é o perfil da maior parte da população. Boa parte da população presidiária também, Celso, hoje está ligada ao uso e ao tráfico de drogas. Esse aí é um dos principais problemas hoje dos presídios lotados. O Brasil tem um grave problema com relação ao uso e o contrabando de drogas. O Brasil não produz cocaína, porém parte da cocaína é produzida na Colômbia, Peru, Bolívia. Parte dessa droga, e no Paraguai também, dessa cocaína produzida passa por Brasília, pelo Brasil. Brasília também faz parte dessa rota. Brasília também. Passa pelo Brasil para ser distribuída pelo mundo. Inclusive, parte que vai para os Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores de cocaína do mundo, passa pelo Brasil. Então, parte disso daí faz com que as pessoas comecem a tentar ganhar dentro dessa situação e aumenta o tráfico, porque é uma vida fácil, né? O uso de drogas no Brasil ainda é algo que precisa ser discutido e debatido com a sociedade, principalmente o uso da maconha medicinal. No Uruguai, após ser liberada e controlada pelo Estado o uso de maconha, reduziu a violência. A gente parece que fica difícil acreditar numa coisa dessa, mas reduziu a violência e reduziu crimes. A violência está exatamente na disputa da distribuição. Disputa de distribuição. Disputa de espaço. Né? Quase sempre, quando você vê aquelas verdadeiras guerrilhas dos morros cariocas, é facção contra facção. Isso. É uma invadindo a área da outra. Verdade. Né? Isso vem desde o tempo do jogo do bicho. Exatamente. Quando alguém invade a área, que a polícia ia lá e arrebentava uma boca de jogo do bicho, era o próprio dono do jogo do bicho mandando, porque alguém estava, como diz o outro, fazendo a coisa fora do que estava arriscado, né? Exato. É complicado, a polícia não está aparelhada adequadamente e nem está trabalhada o suficiente para combater esse tipo de crime. Que é o pequeno tráfico que alimenta o médio e os grandes. A gente não vê uma solução, né? Ou pelo menos agora. O Rio de Janeiro recebeu, por exemplo, agora militares, né? Militares, exército, marinha, aeronáutica e tudo mais, principalmente exército. As Forças Armadas, né? Forças Armadas atuando lá, mandando 7 mil homens para lá e tudo mais. Aí agora vem essa questão, o governo está anunciando que vai retirar das UPPs, né? Cerca de 3.500 policiais militares, dele mesmo. E aí já começa um jogo torto nessa brincadeira. Porque por pior que sejam essas UPPs, eu estava vendo a pesquisa, fizeram uma pesquisa em 100 favelas. Eu não imaginei que fossem todas do Rio de Janeiro. Em 100 favelas, né? E aí, resultado, embora eles critiquem muito a UPP, eles não são contrários a ela. Ela quer que permaneça, eles querem que ela permaneça, mas é lógico, tendo as devidas mudanças necessárias, porque ela também parou no tempo e no espaço. Coloca essa matéria aí que é interessante. Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, foi a primeira a receber uma unidade de polícia pacificadora em 2008, mas voltou a sofrer com a ação de bandidos. Hoje, o desgoverno, né, e os descasos é total, né? Então a gente vê o abandono do serviço e a gente vê a decadência do projeto. Na época, o Programa de Segurança Pública foi anunciado como um dos mais importantes do Brasil nas últimas décadas. 9 anos depois do início da implantação, 6 em cada 10 moradores das comunidades atendidas pelo projeto dizem que ele foi indiferente, não trouxe problemas nem benefícios.
A constatação é de uma pesquisa divulgada hoje pela Universidade Cândido Mendes, que ouviu 2.500 pessoas nas 118 favelas cariocas, atendidas por 37 UPPs. 24% dos moradores avaliam o tratamento dos policiais em relação à comunidade como ruim ou péssimo. Outros 40% consideram regular. E os 25% restantes acham bom ou ótimo. 66% acreditam que as UPPs são um projeto falido, mas a maioria gostaria que elas fossem mantidas nas comunidades. Só que com mudanças, como mais projetos para os jovens, melhor treinamento dos policiais e mais rigor com os criminosos. É preciso retomar o projeto original de que a polícia vai prover segurança e não mais medo, vai prover bem-estar no momento que estabeleceu uma relação de respeito e de aproximação e de confiança com os moradores. Só a segurança não vai resolver, tem que ter investimento em todas as áreas. Uma área só nunca vai resolver um problema, que é uma questão social, que é a desigualdade social. São muitas áreas pendentes do mesmo problema. Quem olha para o Rio de Janeiro só vê isso, né, mano, velho? É verdade, Celso. É aquela questão, né? O Rio tá no centro, porque o Rio de Janeiro tem um carnaval bonito, tem um futebol bacana e é uma das cidades mais vistas e desejadas para visitação pelos turistas mundialmente. Por isso que a gente percebe assim, é mais de perto, a gente tem mais informações do Rio de Janeiro. Mas tem favela em Salvador, você já percebeu? Você do como Pará. sociólogo deve ter percebido. Ao invés de tentar melhorar a situação dos moradores dessas favelas e tudo mais, fazer o que o Maluf fez em São Paulo, né? Pega um trecho aqui e fala assim, ó, vou construir aqui e vocês vão morar nesses apartamentos mais dignos e tudo mais. Não me recordo o nome agora do que o Maluf fez em São Paulo, e começou a resolver o problema. Uma pena que os demais governadores e prefeitos da cidade de São Paulo não deram continuidade a isso, né? Eles não tentam resolver, muito pelo contrário, eles enaltecem o simples fato de morarem numa favela. É, né? Verdade. Virou chique no último, né? É impressionante, cara. Já fica, assim, um tratamento de uma forma, assim, um tanto que quanto eles não vão humilhante, mexer né? nunca para tirar aquilo. Exatamente. Eu lembro do projeto que o Maluf criou em São Paulo. Eu estou tentando lembrar o nome aqui agora. Exatamente. Ele criou uns apartamentos que dava melhores condições, inclusive condições de higiene, porque tinha uma infraestrutura de esgoto, de água tratada, que talvez, né, em diversas favelas não tem. Não tem, com certeza. Não tem essa urbanização. Então, Celso, como eu ia falando para você, há muitas favelas no Brasil e o problema maior dessa favelização, não é nem tanto do espaço geográfico onde a pessoa mora, mas no estilo favelização, onde falta estrutura, onde falta os braços do Estado para atender essa população, que seria educação, saúde e uma qualidade de vida mínima para as pessoas conviverem ali com uma certa dignidade. Então, o Estado esqueceu essas pessoas, não dá educação de qualidade. Por isso que fica fácil para os traficantes envolverem, na maioria, jovens e crianças a trabalharem para o tráfico, porque eles dão visibilidade para essas pessoas, o que o Estado tem tratado invisivelmente, não dá a visibilidade necessária que as pessoas necessitam para ter uma dignidade mínima de sobrevivência. Para a gente arrematar esse papo mais sobre segurança e tudo mais, eu vi uma matéria interessantíssima, né? Acho que foi do Jornal da Cultura. Medo, né? Que o povo está tendo. Você citou aí, né? Nós estamos presos dentro de casa enquanto o marginal está solto na rua. Isso. O cidadão que é agredido, ele nunca mais fica no prumo. Exatamente. Eu me lembro de um amigo meu que o escritório que ele trabalhava em São Paulo foi invadido por vários, né? Era uma empresa de porte e tudo mais. Eles sabiam que eu acho que era a época de pagamento do escambau, entraram, como diz o outro, batendo em todo mundo, arrebentando todo mundo. Esse amigo, que é um quase irmão meu, mais do que irmão, né, passou uns 30 dias comigo aqui, porque ele precisava sair daquilo, né? O cara, se você chegasse, tocasse nele por trás, já ele não tinha... Rapaz, ele desmaiava na hora, de tão... descentrado que ele estava. Estava traumatizado. Traumatizado completamente, mano, velho. Um troço de doido, né? E eu tava olhando, por exemplo, né?
capaz, esse medo, essa cisma, sabe, e esse negócio que deixa a gente apavorado, é capaz, inclusive, de provocar doenças até incapacitantes. Olha que matéria interessante essa. Coloque ela para mim, por favor. Susan não fica tranquila enquanto o filho não chega em casa. No ano passado, eles sofreram um assalto à mão armada quando saíam de um prédio. Ninguém ficou ferido, mas o fato marcou a família. Depois que acontece, demora para voltar ao normal. Para ser sincera, até hoje, na rua que aconteceu, eu não consigo voltar assim. Eu não consegui parar o carro mais lá, eu não consegui voltar nem ele. Ficou um trauma ainda. Para saber se está tudo bem, eles trocam mensagens durante todo o dia. Mas basta um pequeno desencontro para o Marcelo ficar preocupado. Eu atrasar 5 minutos para buscar na escola ou sair para algum evento, trabalho e atrasar ele me ligar 20 vezes no celular. Eu acho forte, uma criança de 10 anos já tem esse tipo de preocupação. Ver a violência crescer ao seu redor fez o taxista Evaldo mudar a rotina de trabalho. Dependendo do lugar, a gente não vai, a gente não leva a pessoa até fica constrangido, mas você chega lá, os motoqueiros pegam, enquadram você, rouba tudo, inclusive o passageiro. Os números da violência impressionam. Só no primeiro semestre deste ano, a soma dos homicídios no Brasil superou as mortes causadas por ataques terroristas e se compara a de regiões em guerra. Foram 28 mil assassinatos. E o medo de ser o próximo tem afetado a saúde do brasileiro. Você fica nervoso, você perde um pouco a noção das coisas. Intranquilo, né? Então isso vai gerando uma eufobia, um mal-estar e aí gera uma depressão. Este psicólogo explica que o medo é até útil quando ele acontece esporadicamente. Mas o medo diário da violência pode adoecer as pessoas. Ele entra em alerta contínuo. E esse alerta faz com que ele fique ansioso e, por exemplo, não consiga dormir, tenha irritabilidade contínua, seja agressivo, crie confusões onde ele não precisa, tenha crises específicas, como, por exemplo, do pânico, né? Ou mesmo episódios depressivos e assim por diante. A verdade é essa, você fica em pânico, né? Fica em pânico, Celso. Um outro agravamento. Primeiro, a violência é agravada pelo desemprego. O desemprego é alto, o sujeito não tem o que comer ou como suprir as necessidades suas e da sua família, ele começa a praticar o crime. O uso de drogas também é algo muito considerável, porque os usuários de droga, para obter a droga, começam a cometer crimes também. E crimes sem nenhuma limitação. São crimes de homicídio e coisas muito feias, muitas vezes por abstinência da droga ou sob efeito da droga. Então, a insegurança aumenta muito nisso daí. Agora, com relação às pessoas estarem assim, é porque com essa globalização, o acesso à informação mais fácil e mais rápido, as pessoas começam a conhecer e saber o que está acontecendo na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. E começam a se preocupar e ter medo de que aquela violência que aconteceu com um amigo, com um vizinho, com um conhecido, venha a acontecer. Então, as pessoas precisam um pouco mais de calma. Em contrapartida, o Estado precisa dar uma resposta imediata a essa insegurança e a essa sensação de insegurança que as pessoas têm, que é devido ao desemprego. Essa resposta não tem sido dada. Essa resposta não está sendo dada. Há muito tempo a gente espera, Celso, o aumento do emprego, oferta de emprego, e isso daí não tem acontecido. Essa instabilidade política no país causa instabilidade econômica, o que não dá garantia nenhuma de investidor externo vir ao Brasil fazer investimento. O triste do Brasil é o seguinte, você vê, por exemplo, o cidadão ralando para trabalhar, você falou do desempregado aí, mas a grande maioria ela vai se virar para viver honestamente. Sem dúvida. Vai pegar a garrafinha d'água, vai pegar o saquinho de pipoca, vai vender no semáforo. Ainda bem que essas pessoas são assim. Graças a Deus. Agora, você olha, aqueles mesmos, sabe, estão vivendo no mundo da corrupção. Você vê o seu Collor, de novo, outra vez, né? Bendini denunciado, Collor vera réu, né? Tem um outro senador que ainda ontem falava nele, que também virou réu, aquele dos estádios lá no Nordeste,
né? E não é só para eles, não. Agora, o trem vai ficar mais feio ainda nisso aqui, ó. Verdade. O Funaro fecha a delação com a força-tarefa. Uma caixinha de surpresa. Rapaz, esse cidadão aqui, ele sabe tudo. Certo. Inclusive, comprometer o próprio presidente Temer. O Funaro pode comprometer o presidente Temer, porque ele ajudava e fazia transações com Gedel Vieira Lima a pedido de outras pessoas, segundo as delações que foram ontem. É que eu não digo assim que foram perdidas, mas jogadas na imprensa, talvez de forma intencional, para instigar esse momento político. Porque nenhuma delação, Celso, é vazada assim, de forma que as pessoas, que foi surpresa, que foi algo assim que não podia acontecer. Todas as delações vazadas têm um propósito objetivo e bem definido. E o propósito é nesse momento de instabilidade política, onde a Câmara tenta manter os deputados no pleito de 2018, tentar manter esse status quo. Essa situação do momento, manter da forma que está na próxima eleição. Manter um Congresso desse como está, criando essas reformas políticas que não atendem às demandas da sociedade. Porque a sociedade está cansada desse tipo de política e desse tipo de político que está aí. Quer fazer uma renovação. Mas agora, para impedir que essa renovação aconteça, estão tentando a todo custo criar um fundo de financiamento de campanha e mudar o modelo de voto para esse distritão. Você viu que ontem não deu em nada, né? Não deu em nada. Começaram a debater, começaram a falar e tudo mais. Só briga, mais nada. Né? Celso. Não chegam a lugar nenhum. Menos mal que pelo menos aproveitaram o plenário cheio para fazer aquela votação ali nos casos da lista provisória que trata da negociação de estados e municípios com a Previdência Social. Pelo menos isso. Agora, a reunião em si acabou, como diz o outro, mais uma vez em pizza, né? 11 horas da noite, aí foram comer onde estava aberto nesse horário aí. Bote aí essa matéria, começa falando da negociação da Previdência, que foi exatamente o que eles fizeram primeiro. Coloque aí. A medida provisória 778 parcela em quase 17 anos as dívidas de mais de 90 bilhões de reais que estados e municípios têm junto à Previdência Social. Também dá desconto nos juros e multas. São praticamente 4.500 municípios que têm essa dívida, que certamente com o parcelamento ampliado terão condições de fazer esse pagamento e, consequentemente, poupar dinheiro no momento de crise que os municípios têm sofrido muito com a falta de recursos para fazer investimentos. Certamente esse é um recurso importante para cada município, que já é, no nosso pacto federativo, o ente que mais sofre porque é o que menos arrecada. O governo provoca uma recessão que faz com que haja queda de arrecadação. Ao mesmo tempo quer fazer uma reforma da Previdência para tirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E aceita fazer refis para grandes grupos econômicos e também para as prefeituras não pagar a Previdência. Esta história de a cada um pouco ter uma renegociação de dívidas previdenciárias faz com que muitos prefeitos deixem de pagar a Previdência sabendo que depois vem uma renegociação. Todos os partidos apoiaram a aprovação da medida provisória, que teve uma mudança aprovada no plenário. A de que o governo federal deve revisar a dívida dos municípios e descontar o que ainda não repassou aos municípios. Agora é a hora da gente colaborar com o municipalismo. Até porque é justa essa emenda. Se você deve para uma pessoa e essa pessoa deve para você, você tem que pagar o saldo devedor. Não pagar para qualquer dia receber. O governo atendeu na comissão a ampliação do desconto de 25% para 40%. Segundo, isso foi construído dentro de um acordo, atendendo inclusive a CMN.
Nós temos que ter responsabilidade nesse instante e não dá para se fazer a compensação da forma como está sendo proposta, que é misturar impostos com outros impostos. É isso que está sendo proposto. A votação mais esperada do dia, a da primeira proposta da reforma política, começou depois das 9 horas da noite. O texto quer mudar a Constituição. Entre os pontos está a alteração na forma como elegemos deputados e a criação de um fundo público para financiar as campanhas eleitorais. Não existe consenso entre os deputados. Por isso, até o jeito que a proposta seria votada causou debate. Vossa Excelência sabe que todo o esforço que nós fizemos foi para buscar o entendimento. E qual era o entendimento? Vota o texto base e depois nós vamos para o destaque. O deputado Vicente Cândido, me dirige à bancada do PT, não pode aceitar, não pode aquecer a votação fatiada do jeito que querem. Não podemos aceitar isso. Faço um apelo. Vossa Excelência não permitir essa manobra, porque Vossa Excelência é presidente e serve a todos. Primeiro, eu não faço manobra. Eu respeito o regimento. Se existir um requerimento que seja do relator, eu tenho o apoio do relator, ele é válido. Eu não faço manobra. E quero dizer a Vossa Excelência que eu estou tentando aprovar alguma coisa nesse plenário. Porque da forma como Vossa Excelência quer, nós não vamos aprovar nada hoje. Por volta das 10 da noite, faltava acordo não só sobre o teor da proposta, mas também sobre a forma de votação. Assim, o presidente da Câmara acabou transferindo a votação para esta quarta-feira. Se é que vai acontecer, né? Agora, o clima está tão tenso e eu tenho a impressão que o deputado ali não quis falar. Quando ele disse manobra, é o famoso jeitinho brasileiro. Vamos resolver de um jeito ou de outro, mas vamos, né? É porque eles queriam votar aí já vem o relatório fatiado. Ele queria que votasse o relatório e depois fizesse os destaques. Celso, agora, uma coisa que deixa a gente assim preocupado, a época que eles foram votar se aceitava ou não a denúncia do Temer, havia um acordo ali. Seja um deputado de alto clero, baixo clero, de grande partido ou de partido nanico, eles tinham um acordo. Agora, com relação à criação desse modelo distritão, não há acordo, porque isso daí beneficia os caciques e os grandes partidos, para eles se manterem no poder. Agora, aquele deputado que é lá do Piauí, que foi eleito com um pouquinho de voto de um partido, um pouquinho de voto de outro, um pouquinho de voto de um candidato e um pouquinho de voto de outro candidato, para que ele fosse eleito, ele não vai concordar com esse distritão nunca, porque ele sabe que nunca mais será eleito. Nunca mais será eleito. 50% está ali exatamente assim, né? Por conta de somar, por conta de fazer essa eleição O duro, o Rócio, eles não conseguem chegar a um lugar nenhum. Quer dizer, você tá tentando votar no plenário 2 ou 3 destaques ali. Uhum. Enquanto isso, 2 comissões continuam trabalhando. E chegando também a lugar nenhum. Mas pelo menos lá, eu achei interessante o seguinte: se a gente não chegar num acordo, vamos pro voto. Uhum. Olha, aprovou, não aprovou o e mais acabou, coerente, mano, velho. O mais coerente. Mas o problema é que o grupo que manda na Câmara dos Deputados só vai pro voto quando tem certeza de que vai ser aprovado da forma que eles gostam, que eles querem. Nem tudo nasceu para ser aprovado. Eu também concordo com você, Quantos que foram rejeitados ali? Eu gostaria que houvesse uma reforma política que reformasse esse modelo e desse condições que a gente tivesse representantes, nossos representantes, não o que eles indicam. Eles criaram o modelo do distritão e quando viu que a sociedade estava se manifestando, começaram a enfraquecer e flexibilizar, criando um modelo inexistente em qualquer lugar do mundo, que é esse distritão misto, esse distritão flexível. Vem a história do 3,6 bi aí também. Nossa, esse financiamento aí as pessoas têm que reivindicar. Isso aí foi colocado exatamente para o povo assustar e voltar a ser o que era antes. Eu citei aqui a questão da comissão. Presta atenção nessa matéria, se você vai ver, a briga é a mesma, mas a solução é completamente diferente. Se a gente não tiver um acordo, vamos votar. Coloca aí. Reforma política se faz também nos pequenos detalhes da lei. E eles são discutidos numa comissão específica. Por exemplo, em 2018 deverão ser eleitos os deputados mais votados. Se um deles sai do cargo, a sugestão é que assuma o próximo mais votado.
ainda que ele seja de outro partido. Essa discussão é feita com olho lá em 2018, nas próximas eleições. Uma das preocupações é sobre como baratear as campanhas eleitorais. Cada regrinha conta, do tamanho das placas permitidas até mesmo o tempo total de campanha, 60 dias ou 45. E isso pode fazer toda a diferença. Eles querem espremer para quem tem dinheiro. É quem tem muito dinheiro pode pagar cabos eleitorais, porque o candidato não quer enfrentar o eleitor cara a cara, frente a frente. A gente propõe que a campanha fique em 45 dias, como foi a campanha de vereadores. Porque senão você tem mais 15 dias pagando televisão, pagando pessoal, pagando gasolina e mais uma vez você encarece a campanha. Não houve acordo. Esse é um dos pontos que vai ser decidido no voto. A sessão está marcada para esta quarta-feira. Nós vamos nos debruçar de hoje até amanhã para ver se acha algum ponto de acordo. Se não achar, vai para voto. Esse é um procedimento que eu estou inaugurando aqui, mas é uma praxe da casa. Não tem acordo, vai para voto. Tá certo. Não. Bom, vamos tentar mais uma vez um acordo. Não deu, tchau. Tem que ir pro voto. Vota você o que você acha, o que você quer, o que você quer. Exatamente. Né? Celso, aprovou, não aprovou e tudo bem. Um fato interessante ali é na reforma política que teve em 2015 para ser aplicada na eleição de 2016, foi criado o Instituto da Pré-Campanha, que o candidato pode dizer que eu sou um pré-candidato para as eleições de 2030. Ele pode fazer isso hoje. Antes ele não podia fazer. E com relação a essa pré-campanha, ele pode ir trabalhando uma campanha, principalmente os candidatos que são menos conhecidos. Agora, os 60 dias seriam suficientes para ele fazer o trabalho dele. 60 dias para ele se apresentar nas pessoas e pedir voto. Sou candidato, fui aprovado na convenção, gostaria de contar com seu voto. Uma campanha poderia ficar mais barata com a criação desse Instituto da Pré-Campanha. Você está dizendo que aquilo que o Lula está fazendo hoje, né, com um busão andando no Nordeste todinho, é válido? É válido? Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Isso não é uma campanha eleitoral antecipada? Não. Eu sou pré-candidato. Passa para o VT número 7 aí, né? Porque já que ele abriu as portas... Eu sou pré-candidato. Mostrar o que o Lula está fazendo no Nordeste. Exatamente. Lá. Então, isso aí foi criado na reforma política de 2015, que é o Instituto da Pré-Campanha. Eu sou pré-candidato nas eleições. O Bolsonaro não está errado em fazer a mesma coisa também? Não, ele pode falar, eu sou pré-candidato. Claro. Chegar e falar, eu sou pré-candidato, gostaria de contar com o seu apoio. Isso aí é lícito, não há campanha eleitoral antecipada de forma nenhuma. Tá bem. Bote o Lula fazendo campanha lá no Nordeste brasileiro. Manhã desta terça-feira, representantes de movimentos populares se reuniram em Aracaju para homenagear o ex-presidente com música e dança. Eram indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais. Também estava lá a jovem Iva Maiara, que se formou em administração graças ao Enem e ao ProUni e foi levar um presente muito especial para Lula. Foi com o dinheiro do Bolsa Família que hoje em dia estou aqui lhe agradecendo de coração e pedir a minha desligação voluntária, senhor presidente, porque agora eu não preciso mais, estou dando oportunidade da quem precisa. Muito obrigada. Ainda em Sergipe, o ex-presidente visitou o acampamento sindicalista Maria Lindaura, no município de Japoatá. Tentar garantir que o povo ligado aos movimentos sociais, sobretudo o movimento sem terra, que já está na terra, ganhe o seu título de proprietário e que possa produzir, é o mínimo que a gente espera que esse governo faça nos próximos dias para dar tranquilidade a vocês e à família de vocês. Começou então a última agenda de hoje da caravana do ex-presidente Lula, a travessia do Rio São Francisco. O destino é a cidade de Penedo, já em território alagoano. A passagem da caravana pelo São Francisco atraiu muita gente que se concentrou nas margens do rio. Ele sofreu alguns tropeços também e tudo mais, né? Porque tem quem é a favor, tem quem é contra. Mas geralmente só vai o pessoal que vai bandeirar mesmo. Exato. Os Agora, o militantes interessante do PT, que eu achei é que ele pode fazer isso. Pode fazer, ele não está pedindo voto.
Ele está lá fazendo uma exposição do governo que ele fez, recebendo o carinho das pessoas. Todos nós sabemos que é uma campanha política, mas ele não está ali pedindo voto. E o cientista político disse que o Lula vai chegar a 2018 como candidato? Eu creio que sim. Eu creio que não vai haver condições jurídicas palpáveis para poder derrubá-lo como candidato. Principalmente por conta da instabilidade política, Celso. Essa instabilidade política que a gente vem sofrendo nesse momento, essa instabilidade política mostra pra gente o que nós seremos em 2018. A cara de 2018 está sendo produzida agora. Então, isso daí eu acho que não haverá impedimento. Você mostrou agora há pouco a delação que o Funaro fez, que pode comprometer diretamente o presidente Temer e 4 ministros que está muito próximo a ele e com ministérios fortes e decisivos na manutenção do governo Temer, que já não tem nenhuma sustentabilidade maior. Esses caras vão se quebrando, né? Vão. Não é à toa que nas pesquisas políticas que são feitas aí, o Lula dispara na frente de todo mundo em primeiro turno, tropeça um pouquinho no segundo. Mas está lá na frente, quase sempre disputando. Lula está bem. Com um ou com o outro, vai disputar o segundo turno. Exatamente. Caso isso aconteça. Caso isso aconteça. Você vê o crescimento do Bolsonaro nesse momento também, é por esse sentimento de que o país não está numa situação adequada, que precisa mãos de ferro para colocar ordem. Aí eles acham que pelo deputado Bolsonaro ser militar, talvez ele consiga convencer as pessoas e converter esse momento do Brasil num regime militar onde eles teriam a ordem que eles acreditam que tinha no momento que o Brasil era governado por militares. O povo não entende muita coisa, né? Uma das coisas que a gente não entende é quando o governo pega, por exemplo, uma Eletrobras da vida, né? Que é dona da energia elétrica do país e tudo mais, que fala assim, eu vou privatizar, né? Não vai privatizar do jeito dele, com um pouquinho de mando ali dentro e tudo mais, mas não deixa de ser mais uma grande empresa que vai para a mão de particulares. Que vai para a mão de particulares. O ministro ontem até anunciou, confirmou isso, né? Hoje parece que já estão encaminhando ao programa de parceria e investimento, que é uma entidade governamental aqui que trata da privatização e concessão pública. Coloca essa matéria que eu acho interessante. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, deu detalhes do plano de privatização. Vão ficar de fora a hidrelétrica de Itaipu, administrada em conjunto por Brasil e Paraguai, e a Eletronuclear, responsável pelas usinas de Angra dos Reis. A venda da Eletrobras, segundo o Ministério, seria uma solução para a crise financeira da empresa, principalmente porque, na avaliação do ministro, não há espaço para aumento de encargos. O dinheiro da privatização também vai ajudar a diminuir o déficit nas contas públicas, mas num primeiro momento o consumidor não deverá ser beneficiado. A eficiência da Eletrobras pode, no médio e longo prazo, certamente trazer benefícios ao consumidor de energia. Nesse primeiro momento, ela não tem nada a ver com isso. No médio e no longo prazo, certamente a tendência desse preço é de baixar. Depois do anúncio da privatização da Eletrobras, as cotações das ações da companhia dispararam e o valor de mercado da empresa aumentou quase 9,5 bilhões de reais na Bolsa de Nova York. As ações ordinárias da Eletrobras subiram quase 50%. Além da reação positiva do mercado e da possibilidade de redução no valor das tarifas, a expectativa é de que a venda melhore a qualidade dos serviços de energia oferecidos no país. Pequenas melhoras podem trazer um grande ganho de eficiência, uma redução de custo importante, e isso, em última instância, pode sim se traduzir para as contas finais de energia. Você acredita nisso, Manuel? Que haverá melhora e que eles poderiam até mesmo diminuir o custo Celso, da energia no Brasil? Eu acredito o seguinte, quando a empresa é necessária para ser privatizada, ela tem que ser conversada, tem que ser anunciada com um prazo de antecedência grande, para que possa ser feita discussões acerca daquilo ali por especialistas. Essas privatizações assim, tirada da cartola, como se fosse algo que precisava ser feito naquele momento e que tem que ser naquela hora, eu tenho minhas dúvidas e tenho meu pé atrás em relação a isso.
uma privatização de uma empresa desse porte, que trabalha com energia, você doar a energia produzida no Brasil a custos inimagináveis, como a gente conversava agora há pouco sobre Itaipu. Então, Celso, não dá para a gente acreditar que vai ser algo que vai resolver os problemas de uma hora para outra. A gente sabe que a presidente Dilma, no seu governo, politizou bastante a Eletrobras de forma não técnica. Ela fez um tratamento político para redução de custos na energia, para ficar bem politicamente. Há quem diga que o erro começou foi exatamente naquele momento em que ela diminuiu o valor da energia. Exatamente. E aí trouxe um rombo violento para essas empresas. Então, exatamente. Por isso daí, eu acho que não seria urgentemente fazer essa privatização. Sim, fazer as correções dos erros necessários para que a empresa pudesse melhorar e depois, num segundo momento, se a viabilidade melhor fosse pela privatização, que fosse feita, mas depois de audiências e exposições de especialistas, não um leigo ficar discutindo forma de uma canetada. Essas coisas vão acontecendo, essas reformas vão acontecendo, a venda de estatais, a venda disso, a venda daquilo. O governo quer dinheiro, ele quer resolver o problema dele mesmo. Exato. Ou seja, eu não vi ainda uma ação real dizendo, estou enxugando. Vamos enxugar a máquina, vamos melhorar tecnicamente, vamos melhorar o atendimento, vamos fazer gestão eficiente, mesmo que isso gere políticas de austeridade, o que a gente vem sempre falando, que o presidente Temer ia fazer uma política de austeridade e a gente não vê isso. Ele trabalha em contramão à equipe econômica dele, não sei nem como ele se entende, porque, por um lado, ele abre as portas dentro do Congresso para emendas, para cargos. Ele deveria enxugar mais os cargos comissionados, reduzir e, quem sabe, se necessário fosse, vender uma estatal. Se a estatal não está dando lucro, se a gente vê que, independente da gestão, ela não vai dar lucro, que é uma máquina inchada. Como é de costume. Exatamente, que não existe toalha suficiente para enxugar, que se faça, agora, mas de forma transparente. A verdade é que eles estão politizando aquilo que não deveria ser politizado. Isso, não nega. Exatamente a economia. Que a partir do momento em que você começa a colocar o Meirelles como futuro candidato à presidência da República, até ele já está mais maleável. Já, né? Fica e aceitando, flexível, inclusive, as decisões aí e tudo mais, né? Exato. Então, não está faltando aquela mão dura que chega e bate. A mão dura, a mão técnica mesmo. É preciso cortar ali, é preciso cortar ali. Agora, parafraseando o Lula, na época do mensalão, nem que seja preciso cortar na própria carne. Tem que fazer dessa forma. Agora o povo brasileiro tinha que participar um pouquinho mais disso, né? Sem dúvida, Celso. O Macri está tentando fazer algumas reformas na Argentina. E os hermanos ensinam a gente como é que faz o negócio, como ninguém. Fizeram uma paralisação há algum tempo atrás lá, esse ano mesmo, né? Pararam a Argentina de norte a sul, de leste a oeste. Estão prometendo uma agora para 24 de setembro. Mas agora, anteontem, eles pararam o centro, a capital, Buenos Aires, superlotou dos trabalhadores, né? Para botar a boca no trombone e dizer pro presidente argentino que eles são contrários às reformas que ele está propondo lá. Coloca essa matéria aí para a gente aprender um pouquinho com os hermanos aí. A manifestação, que começou de manhã cedo e foi até o começo da noite, foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho, a CGT, pela Central de Trabalhadores da Argentina, a CTA, e pela Central Autônoma. A união do movimento sindical argentino é em defesa dos postos de trabalho e das negociações salariais contra as reformas da Previdência e Trabalhista e contra as políticas repressivas do governo Macri, como a realizada pela polícia contra os trabalhadores demitidos de uma unidade da PepsiCo. Os manifestantes exigem ainda a recontratação de funcionários demitidos em massa no setor público e em redes multinacionais. Em discurso durante a manifestação, o dirigente da CGT Argentina, Juan Carlos Schmid, afirmou que os trabalhadores estão diante de um Estado ausente, que há muito tempo esqueceu de proteger o homem que se levanta cedo e que construirá a grandeza da nação.
que eu acho bonito é o seguinte, é uma verdadeira manifestação. Manifestação de pessoas conscientes. Placa, cada um com a sua de pessoas faixa. conscientes, Você não Celso. vê um tapa aí, você não vê um empurrando o outro. Exato. Né? A polícia se resguardando e resguardando o cidadão. Né? Já no Brasil, você faz um negócio desse aqui na esplanada, só Deus sabe o que vai acontecer no final. Exatamente. Até porque trazem gente até de fora para poder arrebentar provocar, com tudo aqui. Exatamente, né? Criar esse tipo de situação. Celso, nós somos pacatos. O salário mínimo hoje custa 930 reais. O governo anuncia que vai reduzir R$10 para o próximo ano. Isso aí não houve correção de um ano para o outro, então não vai ser uma redução de 10, vai ser uma redução no mínimo de R$60. E as pessoas... poder de aquisição... O poder de aquisição não caiu. E as pessoas ficam pacatas em casa. Se as pessoas não se manifestarem, Celso, as coisas vão ficar cada dia pior. A gente está vendo aí uma reforma política como se fosse um assalto à mão armada. Você vai custear a minha campanha e vai custear a minha manutenção no poder. Ou você paga para mim, ou eu vou ter que pedir dinheiro de corrupção para a empreiteira. Você que decide. E as pessoas não estão ligadas nesse momento a esse tipo de situação. E se elas não tomarem conta, se elas não colocarem o pé no chão, forem para as ruas, eles vão tirar sua saúde, sua educação para financiar as campanhas políticas. Você nasceu em Brasília. Nasci em Brasília. Eu não vou perguntar quanto tempo que você está aqui, porque aí você vai ter que revelar a tua idade. Exatamente, 48 anos. 48. Eu conheço Brasília antes dela ser inaugurada, que eu vinha para cá todo ano, né? Ficava aqui no tempo das minhas férias e tudo mais, depois voltava para estudar. Certo. Mudei para cá em definitivo 66, né? Ótimo. Quem é que imaginava naquele tempo, né? Nos áureos tempos de Brasília, que a gente ia chegar aqui, ó. Até porque existe um dinheirão que chega lá do governo federal para bancar saúde, educação. Exatamente. Né? E segurança. E aí chega aí, a GDF parcela salário. Lógico que o sindicato vai à justiça. Até 7.500 recebe normalmente no 5º dia útil. Passou disso, vai ser rachado e pago depois do dia 14. Você já imaginou isso? Pra gente arrematar de vez? Não. Olha como é que a situação do Brasil está. O Brasil... E a gastança também permite um negócio desse. Exatamente. É porque, Celso, as pessoas faziam política no Distrito Federal antigamente como se tivesse um cartão de crédito ilimitado. Não existia lei de responsabilidade fiscal, contratava para aqui, contratava para acolá, sem saber que o dinheiro ia acabar. Tal como a água. Usava a água para lavar carro, para lavar isso. No Brasil, a gente é a única pessoa que usa a mesma água para beber, a gente usa água para esgoto. A gente não recicla, mas isso é um outro debate. Então, Celso, com relação à economia, é a mesma coisa. Gastou, chegou um ponto que não tinha mais. Contratava funcionários sem a devida avaliação técnica, sem o estudo técnico e qual o impacto... Agnello fez isso para poder tentar ganhar a eleição, se reeleger, prometeu o aumento para Deus e o mundo e assinou embaixo. Exato. Dizer, virou direito adquirido. Exatamente. Que não está sendo cumprido pelo atual governo. Exatamente. Então, que se vai ter que parcelar salário, como é que vai pagar o aumento? Deveria criar, deveria ser feito através de estudo técnico, o impacto que isso se daria nos anos seguintes, devido a isso daí. Esse estudo não é feito, sai gastando, sai tratando politicamente questões técnicas e econômicas e dá no que dá. Então, a gente tem que ver isso aí, rever essa situação, para que o Distrito Federal não chegue à situação do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro, servidores que estão sem receber desde março, alguns servidores não receberam o 13º do ano passado, servidores recebendo questão de cesta básica para se manterem. Rio de Janeiro, né? Voltamos a falar do Rio de Janeiro. Nossa, terrível. Meu Deus do céu. Então, é porque o Rio de Janeiro está sempre em pauta, porque ele está bem visível. Mas vem o problema, veio do tempo que o Rio de Janeiro era a capital da República também. É verdade, exatamente. As mesmas benesses que aconteceram em Brasília, aconteceram lá. Estado inchado, muito servidor público. É complicado, é um tal de chegar junto e achar que resolve o problema. E o pior é o seguinte, fazer disso uma coisa eleitoreira. Sem dúvida. Foi o que o Agnello fez ao final do governo dele, né? Eu conversava aqui com um cidadão da CODAB, né?
a habitação em Brasília, dizendo: o que é que vocês vão fazer com aqueles 100 mil inscritos da X, né? Ainda eu sou do tempo da X, a Codab, que vocês chamaram para entregar a documentação. Esqueceram, mano, velho. Aquilo ali foi um golpe eleitoral que alguém deveria pagar por aquilo ali e, no mínimo, restituir o trabalho que a pessoa teve e o dinheiro que ela gastou para pegar a papelada que ela necessitava. Sem falar na frustração da expectativa, né? Não, acabou com tudo, completamente. Aliás, de frustração em frustração, vamos vivendo em Brasília, no Brasil e aí na sua terrinha também. Pode ter certeza absoluta disso. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Celso. Vamos esperar para ver se esses caras votam alguma coisa hoje. Né? Reformar o quê? Quanto você quer apostar que vai ficar com mudantes no quartel de Abrantes? Um picolé, valeu. Um grande abraço.